Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, indigo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, ele vem, ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei a fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Capítulo 9, verso 1. Entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra, que ela faça sentido para a nossa vida. Oramos gratos porque o Senhor responde às nossas orações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ver um vídeo, apagar as luzes, soltar o áudio, que esse vídeo ele fala sobre essa característica do ministério de Jesus Cristo. Pode liberar o vídeo aí, por favor. Então Jesus voltou a Canaã da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, havia um empregado do rei que tinha um filho doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judéia para a Galileia, saiu ao encontro dele. Pediu a ele que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava a morrer. Não acreditam, se não virem sinais e prodígios. Senhor, venha comigo. Antes que meu filho morra. Vá. Seu filho está vivo.
Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro com notícias. Seu filho irá sobreviver. O homem perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Era 1h da tarde ontem, quando a febre desapareceu. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito. Seu filho está vivo. Então ele e toda a sua família acreditaram. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judeia para a Galiléia. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito dos filmes sobre Jesus Cristo, porque quando o Evangelho assume uma forma assim tão clara diante dos nossos olhos, alguns detalhes ficam muito evidentes que na leitura do texto, com certeza, algumas vezes passamos por cima dele. A maneira como Jesus Cristo responde à expectativa desse homem, a maneira como Jesus traz um diálogo tão sério, tão importante ali, parece hoje para nós que exigia uma fé muito maior daquele que estava dialogando com ele do que nós poderíamos imaginar. Você imagina, você sai, deixa seu filho à morte, viaja alguns dias a cavalo para encontrar com Jesus, e a única palavra de Jesus é: eu não vou com você. Eu não vou com você. Imagine, você... Vamos trazer para o nosso contexto aqui. Bem século 21. Imagine que você está com alguém enfermo no hospital. Não precisa viajar alguns dias, não. Você pega o carro, vem correndo, chega na igreja e fala assim: o pastor, o senhor é um homem de oração. Vamos lá no hospital orar lá, porque meu filho está morrendo. Ou não. Pode ir que ele está curado. Como é que você entraria no carro? Pode, não precisa levantar a mão nem responder, que eu não quero ouvir sua resposta. Vou sugerir, letra A, esse pastor não vale nada. Letra B, esse pastor é preguiçoso. Letra C, devia ser de outra religião, dessa não presta. É ou não é verdade? Ou você voltaria, glória a Deus, jubiloso, maravilha, aleluia, eu creio, e entra lá no hospital, e antes de entrar alguém te encontra no corredor e diz assim: olha, seu filho está curado. Você diria o quê? Aleluia. Ou quem sabe você voltaria e falar: está vendo, não precisou nem do pastor, foi curado porque os médicos ajudaram. Percebam que a nossa leitura sobre cristianismo, ela está distante da verdadeira autoridade expressa no Evangelho. Nós, no fundo, somos Tomé. E temos que acreditar a nossa herança, como filhos de Tomé. Há muito pouco sinal que acontece no nosso meio, porque nos falta fé. Mas acontece uma coisa muito interessante. O Evangelho não para aqui. O texto que nós lemos vai mostrar que em alguns casos nem fé foi preciso. Como é que é? É isso mesmo. Jesus Cristo curou crianças, jovens e velhos. Jesus Cristo curou homens e mulheres. Jesus Cristo curou judeus e gentios. Jesus Cristo curou ricos e pobres. Jesus Cristo curou pessoas com libertações físicas e também espirituais. Jesus Cristo ressuscitou pessoas. E é interessante porque
logo depois da ascensão de Cristo Jesus, ele disse que enviaria o Espírito Santo dele sobre a igreja e que nós faríamos muito mais sinais, milagres e prodígios como igreja do que o ministério de Jesus Cristo realizou. Obviamente que essa expressão de Jesus tinha a ver com a quantidade e não com a qualidade dos milagres que a igreja realizaria pela obra do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos o texto aí, mantenha o texto aberto de Mateus 8 e 9, nós vamos separar esses três eventos especiais de cura, porque eles são muito significativos, para percebermos alguns pontos, princípios fundamentais no Evangelho sobre curas físicas, que existem as espirituais, curas físicas que Jesus realizou. Então hoje vamos nos deter apenas nas curas físicas. Quais são os princípios que nós percebemos aqui de Jesus Cristo para nós? Primeiro deles, que nessas três curas, Jesus manifesta a sua soberania. Primeira coisa que nós percebemos aí no capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, depois do verso 5 até o verso 13, depois capítulo 9, do verso 1 até o verso 8, é que Deus é soberano. Ele é soberano e Ele faz o milagre quando Ele quer. Ele realiza o milagre quando Ele quer. Primeira característica da soberania de Deus é que Ele não segue a agenda do homem. Deus não aceita imposição sobre sua agenda. Você pode espernear, pode rolar no chão, pode ter muita fé, média fé, pouca fé. Você não mexe na agenda de Deus. Ele é soberano. Aí nós percebemos que no caso do leproso, por exemplo, o leproso pediu, capítulo 8, do verso 1 até o verso 4. Você olha para o centurião, e o centurião também pediu, mas o centurião pediu para uma pessoa que não estava lá. Isso é interessante, quer dizer, o enfermo não pediu, quem pediu foi alguém, no lugar do enfermo. Como esse texto que acabamos de ver no vídeo, que é João capítulo 4, que é muito parecido com esse relato, mas é outro relato, é outra história. Você vai para o capítulo 9 e encontra um paralítico que não pediu. Ele não pediu a cura, o Senhor chegou para ele e deu a ele o perdão dos pecados. Porque os que estavam ao seu redor criticaram, ele disse assim: qual que é mais fácil, perdoar o pecado ou falar para ele levantar e andar? Então, porque vocês creiam no poder de Deus, levanta e anda. Você pensou, o paralítico ficou todo satisfeito, mas peraí, entrei de gaiato do navio e me dei bem. Né? Por quê? Porque Deus tem a agenda dele. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus cura, ainda hoje, de maneira maravilhosa e milagrosa. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Você pode pegar teólogo ortodoxo, ele rolar no chão de raiva e falar assim: não, eu não acredito, problema dele, mas que Deus não mudou, Ele continua curando milagrosamente. E graças a Deus por isso. Agora tem um detalhe, querido, Ele é soberano, não adianta impor, exigir, determinar, falar. Sabe por quê? Porque em última instância, quem determina o rito, a liturgia, a ordem das coisas, é Deus. E quando nós cremos nisso, Ele é louvado e engrandecido no nosso coração. E Ele se alegra em perceber que, apesar de crermos e desejarmos curas milagrosas, ainda assim somos submissos à sua agenda, não somos rebeldes à agenda de Deus. Ele tem a agenda dele. Senhor, eu sei que o Senhor pode curar agora, mas o Senhor também sabe que se o Senhor demorar uma semana, eu continuo contigo uma semana. Um mês, eu continuo contigo um mês. Um ano, eu continuo contigo um ano. 10 anos, eu continuo com o Senhor 10 anos. E isso engrandece a Deus. Isso é fé. Isso é fé verdadeira. Então Deus é soberano. Ele faz quando Ele quer. Ok? Ele faz? Segunda coisa, Ele é soberano. E Ele faz como Ele quer. Ele determina quando, mas Ele também determina como. Perceba aí, capítulo 8, verso 1 até o verso 4. O leproso é alguém abandonado socialmente. Ninguém encostava num leproso, quanto mais um sacerdote.
O leproso vivia numa vila de leprosos longe da cidade. As pessoas tinham medo de contraírem a lepra, então eles não encostavam em ninguém leproso, ele vivia cheio de trapos. Era uma pessoa que iria morrer completamente excluída da sociedade. O Senhor Jesus determina um como diferente. Ele chega e toca no leproso. Veja aí do verso 1 até o verso 4, o Senhor chega perto dele e fala: o que você quer? Ele fala assim: eu quero que o Senhor me cure. O Senhor pode me purificar se o Senhor quiser. Versículo 2, do capítulo 8. E Jesus diz para ele: eu quero, fica limpo. E aí o que Jesus diz? E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Só que tem um detalhe no versículo 3, no comecinho dele. Jesus estende a sua mão e toca. Ele precisava tocar? Não. Não precisava. Mas Jesus, ele quer colocar os religiosos da época contra a parede da fé. Ah, um religioso não pode tocar? Ele tem autoridade para só dizer: quero, fica limpo, né? Não, mas ele não apenas fala, ele toca para mostrar que ele faz como ele quer. E ele, ao tocar, identifica com aquele leproso na sua enfermidade, leva sobre si as nossas enfermidades. É a leitura que o evangelista vai fazer de Isaías. Ele toma sobre si as nossas enfermidades, o Messias vai lá e ele toca. Ah, então vocês têm certo receio de tocar nele? Eu não. E ele é curado. No entanto, quanto ao servo do centurião, versículo 5 até o versículo 13 do capítulo 8, não há toque, não há visita, não há troca de olhares, ele simplesmente manda de longe, ele ordena de longe. E é interessante porque num primeiro momento ele diz: eu vou lá curá-lo. Mas a submissão do centurião, olha logo de quem? Um centurião. Não estamos falando de um rabino, nem um grande religioso judeu, não. Um centurião romano. É tão grande que o centurião diz para ele assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Eu sei que o Senhor está disposto a ir lá, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não sou digno que o Senhor entre lá em casa. O Senhor tem tamanha autoridade, eu creio tanto na tua autoridade, creio tanto na soberania do Senhor, que o Senhor não precisa nem ir. Manda que ele vai ser curado. Isso é que é fé. Não precisa nem ir. E Jesus fala assim: gostei da fé desse homem. Pode ir embora que o seu servo está curado. E ele foi, e o servo estava curado. Que coisa espetacular. O como é completamente diferente. Num ele toca, no outro ele manda de longe. No terceiro, que é o paralítico, ele apenas diz, mas ele está presente, ele está perto. E ele fala: levanta-te e anda. Ele não toca no paralítico, ele não manda de longe, ele conversa com o enfermo, e o enfermo é ali curado. Então Deus é soberano, ele faz quando ele quer, ele faz como ele quer. Não existe uma única maneira de agir, não existe um tempo específico. Ele faz quando ele quer, ele faz como ele quer. Terceira coisa, ele faz o milagre na vida de quem ele quer. E você percebe que as pessoas são diferentes. O leproso aí de Mateus 8, de 1 até o versículo 4, é uma pessoa marginalizada da sociedade, mas Jesus o atende. Já o centurião é um militar que representava, simbolizava toda a opressão política. No entanto, ele atende o centurião. O centurião, pra você ter ideia, o centurião está para aquela cultura como hoje um réu do mensalão. Você acha que Deus responderia ao pedido de milagre de um réu do mensalão? O conceito da sociedade era esse. O conceito da sociedade. Não estou dizendo que o centurião superfaturava coisa nenhuma, nem conheço o centurião aqui. Estou dizendo que o conceito da sociedade era esse, porque ele simbolizava alguma coisa que a sociedade não gostava muito. No entanto, o Senhor atende a esse homem. Terceira característica aqui que nós percebemos de quem ele quer é o paralítico. Porque enquanto o leproso é marginalizado, enquanto o centurião representa e simboliza toda a opressão política sobre Israel, o paralítico é cheio de amigo. O texto vai dizer isso, capítulo 9 aí de Mateus.
O paralítico é uma pessoa que tem amigos que amam a ele, que se importam com ele, que o conduzem para lá, que o conduzem para cá. Ele é uma pessoa boa, amável, amiga. São pessoas completamente diferentes. Um é marginalizado, o outro é o que oprime, o outro é o amado da sociedade. Não importa quem seja. Se está no projeto e na agenda de Deus curá-lo, Ele vai realizar. De longe, de perto, tocando. Com a sua palavra, com a sua ordem à distância, ou com o seu envolvimento físico na questão. Jesus é soberano. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e com quem Ele quer. Mas existe uma outra coisa interessante aqui. É porque o texto vai nos mostrar, o capítulo 8 e o capítulo 9, que nos milagres de Jesus Cristo, Deus pode intervir na nossa vida. Outra coisa que o milagre mostra para nós, é que os 3 personagens da narrativa viviam no universo da fé, ou no ambiente de alguém que tinha fé. E nos 3 casos, ele manifesta a intenção de intervir na vida deles. Deus não é um Deus distante, alheio ao que acontece na nossa vida. Nos 3 casos, Deus mostra que está interessado na nossa agenda. Ele tem a agenda dele, ele age conforme a sua vontade soberana, mas ele tem interesse na nossa agenda. Ele não é um Deus distante que criou o universo e foi embora, como diz Kant, né? Virou o filósofo Kant, que Deus era só uma referência moral, que criou e foi embora. Não, Deus não é uma referência moral que criou e foi embora, não. Deus se envolve com a gente. Deus se envolve com a gente. Eu volto a citar um exemplo que eu citei há 5 anos atrás num sermão aqui, e eu sei que você lembra dele. Quando o Dr. John Stott fala da missão Apolo, a Lua. E ele diz assim, que é errado chamar a missão Apolo de missão. Porque quando o homem foi à Lua, e o Neil Armstrong morreu agora ontem, né? Quando o homem foi à Lua, ele levou o ar da terra, a roupa da terra, a comida da terra, a bebida da terra. Eu falei, isso não é missão. Missão é o que Jesus fez. Ele veio do céu e vestiu a nossa roupa, comeu a nossa comida, respirou o nosso ar, bebeu tudo aquilo que nós bebíamos aqui. E isso é missão, é envolvimento. Missão é envolvimento. Então, Deus se envolve conosco. Deus não é aquela referência deísta, né, da filosofia que vem, cria e vai embora e não se envolve mais, deixa apenas uma referência moral. Não, Deus se envolve. Nós somos teístas, acreditamos no envolvimento de Deus com a sua criação, a ponto de se encarnar e morrer na cruz por nós, para que nós tivéssemos plena reconciliação com Ele. Então, nos 3 casos aqui, você percebe que o Senhor está disposto a atender e a se envolver na vida do leproso, do centurião e do paralítico. Outra coisa interessante no milagre é que a fé não isenta ninguém de dificuldade. É isso que os milagres vão mostrar para nós. A fé não é um antídoto à enfermidade. O cristão vai passar por problemas físicos também, além de emocionais e muitas vezes opressão espiritual. Mas a fé não te isenta para que você não tenha mais nenhuma enfermidade. Cristão tem dor de cabeça, dor de dente, dor de cotovelo. Não existe a menor possibilidade de alguém falar assim, não, eu sou cristão e agora não tenho dor mais nenhuma. Depois que eu me converti, nem dor de cabeça tive mais. Mentiroso. Então você não sabe o que é dor de cabeça. Porque a Bíblia vai mostrar que essas pessoas que receberam o milagre de Deus, a ação maravilhosa de Deus, eram pessoas que, na maioria dos casos, tinham uma caminhada de fé com o Senhor. Tinham uma caminhada de fé com o Senhor. Então a fé não os isentou disso. João Calvino era um homem, um dos nossos reformadores, que enfrentava várias enfermidades. Fizeram uma vez uma lista, ele tinha 12 enfermidades. Assim, né? Problema de estômago, problema de circulação, ele tinha problema no coração, fortes enxaquecas. Boa parte dos livros de Calvino foram ditados por ele na cama. Tinha 3 secretários que iam escrevendo. Quando nós olhamos, por exemplo, a história do reverendo Thomas Boston,
Eu li recentemente a história de Thomas Boston. Thomas Boston foi um pastor presbiteriano da Escócia que viveu entre 1676 e 1732. Ele pastoreou uma igreja pequenininha em Simpron, na Escócia. E ele pegou aquela igrejinha, e ela era uma igreja pequenininha, lá tinham 8 pessoas, 10 pessoas, e ele começou a pregar, ele começou a expor o evangelho. Visitava as pessoas durante a semana, no domingo as pessoas se reuniam para ouvir a exposição do evangelho. No final de alguns anos a igreja já tinha que ter 2 cultos aos domingos, porque eram centenas de pessoas indo para lá para ouvir o reverendo Thomas Boston. Mas aí o presbitério se reuniu e falou: você é um pastor muito bom, a igreja está muito cheia, então você vai agora para uma outra cidadezinha chamada Ettrick, e lá você vai pastorear uma igreja que está morrendo. A igreja tinha 57 pessoas. Então tiraram ele da cidade de Simpron, com um pastorado bem sucedido, e levaram ele para uma cidadezinha pequenininha, com 57 pessoas a igreja, e a igreja precisava de um bom pastor. Colocaram lá. E no final de 10 anos de pastorado ali, a igreja já tinha mais de 500 membros. E com 15 anos de pastorado, tinha 777 adultos. Um homem de Deus, que trouxe um renovo na igreja da Escócia, igreja presbiteriana escocesa. Mas a esposa dele ficava amarrada em casa, porque ela tinha crises de insanidade, saía quebrando tudo, era louquinha. Não sei porquê, mas eles tiveram 10 filhos. Aí está explicado, né? 10 filhos. Agora você imagina você tendo que cuidar de uma igreja com a sua esposa louquinha, amarrada em casa, com um monte de gente cuidando dela, e ela tinha seríssimos problemas. Os filhos foram ficando doentes, um depois do outro. Dos 10 filhos, o pastor Thomas enterrou 6. Um homem que expunha o evangelho e tinha fortes dores de cabeça, fraquezas pelo corpo todo, mas nunca parou de trabalhar, mesmo debaixo da neve. Era comum encontrá-lo indo fazer visitas, cambaleante, mas sabia do ministério dele. Morreu aos 56 anos de idade. A fé não impede as pessoas de passarem por dificuldades. Pelo contrário, Pedro vai dizer que é no meio da provação que a nossa fé é provada. E depois de aprovada, vale mais do que o ouro, mesmo apurado pelo fogo. Os milagres de Jesus Cristo revelam uma outra coisa muito interessante, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9. Você percebe pessoas intercedendo por outras, como no caso do centurião, e Deus curando uma outra pessoa pela intercessão dessa, porque Deus reconhece o valor da intercessão. Tiago diz que nós temos que interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros, e Deus atende a nossa intercessão. Deus atende a oração do seu povo. O centurião pediu pelo seu criado, não era por ele mesmo, e Deus atendeu, e Deus realizou o milagre. Nós encontramos Maria intercedendo em favor da festa de casamento. É o primeiro milagre de Jesus. Olha, acabou o vinho. Coitado, o pessoal está desesperado. Traz água aí, vamos transformar essa água em vinho. E é interessante porque encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 15, a mulher cananeia pedindo pela sua filha. E Jesus atendendo ao pedido dela. E encontramos vários lugares na Bíblia, Deus atendendo milagrosamente a intercessão em favor do outro. Porque Deus tem a sua agenda, Ele é soberano. Então Ele cura quando quer, como quer e quem Ele quer. E esta é a maravilha do Evangelho. Agora é interessante porque, olha o versículo 8 do capítulo 9 de Mateus. Vendo tudo isso, o povo, a cura do leproso, a cura do filho, do criado do centurião, muitas outras curas, versículo 16 e 17 do capítulo 8, vendo Jesus realizando libertação espiritual, capítulo 8, versículo 28 a 34, vendo Jesus, capítulo 9, não restrito geograficamente, isso é outra coisa que depois vamos falar, do versículo 1 até o versículo 8,
Diz o versículo 8 que quando o povo viu tudo isso, sabe o que o povo fez? Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. E um dos grandes equívocos hoje em dia é de alguém glorificar o ser humano que foi um instrumento da intercessão em favor do milagre. Muitos milagres não são realizados hoje em dia porque Deus sabe que no coração daquelas pessoas Deus não será glorificado, mas apenas a pessoa que fez aquela intercessão é que será. Então Deus não realiza, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Tem muita gente que entra em lugar achando que o pastor vai curar, que o missionário vai curar, que a irmã de oração vai curar. Deus sabe lá no fundo do coração que aquela pessoa, se for curada, vai glorificar o pastor, o apóstolo, o bispo, seja lá quem for, a missionária, a irmã de oração e tal. Deus não realiza, porque Deus não divide sua glória. Então a pessoa chega até com fé, mas o resultado da sua fé pode ser uma afronta ao Senhor, e o Senhor então não realiza, porque Ele não divide a sua glória. Então muitas pessoas falam assim, vamos na cruzada tal, porque lá tem um pastor que ora e cura. Quem cura? Vamos no lugar tal que tem uma irmã ali de oração, ela ora e cura. Quem cura? Vamos ali porque tem um missionário ali que ele ora e cura. Quem cura? Começou errado. Começou errado. Porque Deus não divide a sua glória. Quem cura é o Senhor, Ele faz quando quer, como quer, com quem Ele quiser, e eu estou com Ele. E eu creio que Ele faz milagres. E graças a Deus, nesses anos, eu tenho visto os milagres de Deus. Tenho visto Deus curar de maneira milagrosa, e tenho visto Deus não curar, mas mesmo assim ser glorificado. Tenho visto Deus curar através da medicina, dando sabedoria a médicos, eficácia a remédios, e tenho visto Deus deixar médico de cabelo em pé, de boca aberta, olhando e falando assim, só Deus. O senhor escreve isso? Não posso. Se eu escrever, vou ser caçado aqui no meu registro. A imprensa cai em cima de mim, mas foi milagre. Nada do que nós fizemos adiantou, isso aí é uma coisa que não dá para explicar. Deus ainda faz milagres, mas a glória tem que ser dele. A glória tem que ser dele. E o nosso coração tem que entrar na presença dele, como esse centurião entrou. Como esse centurião entrou. Entrou e disse, Senhor, estou aqui. Mas o Senhor é tão poderoso, tão santo, que a minha casa não pode receber o Senhor. Se o Senhor falar daqui, eu creio que a autoridade do Senhor chega lá. Como o filme que nós vimos. Não vou não. Pode ir que teu filho está curado. Ele creu. A narrativa do Evangelho diz isso. Foi lá e na metade do caminho já recebeu a informação da cura. Mas hoje nós precisamos de caudilhos, né? Nós precisamos de Messias. Nós precisamos ver para crer. Essa é a nossa sociedade, meus irmãos. Nossa sociedade precisa ver para quê? Precisa ter uma referência visível. Não foi o pastor Leonardo, foi o reverendo, acho que melhor na cura, né? Reverendo Leonardo. Foi o fulano de tal, foi o apóstolo tal, foi a missionária tal, foi a irmã de oração que orou. Quem faz isso não glorifica a Deus. Porque quem ora é apenas um servo como qualquer outro. Quem realiza é Deus. Não deem glórias a homens, mulheres, igrejas, instituições, a glória de Deus, Ele não negocia isso. É importante crermos que Ele pode curar, Ele pode fazer. Eu creio nisso.